luz vai aquecer você também, porque é quente essa luz. Abacuque capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Abacuque capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Abacuque capítulo 2, versículo do 1 ao 3. Diz assim: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Vou repetir o 1 com você. Permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor me... Não. Então o Senhor me... Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia... Versículo 3. Pois a visão aguarda um tempo... Não, vocês não estão me acompanhando, não. Pois a visão aguarda um tempo... Ela fala do... fim. E não falhará. Ela fala do fim e não... falhará. Ela fala do fim e não... falhará. Ela fala do fim e não... falhará. Fala para o seu irmão, a visão não falhará. Não falhará. Ainda que... Olha os irmãos aqui. Os irmãos da raiz, mano. Que é isso? Esse louvor é de 1640. Isso é... E Guaraná de Roia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda que... Não vai falhar. Chorar. Aleluia. Olha, estou tudo arrepiado. Aleluia. Glória a Deus. Você vai celebrar o nome do Senhor? Ainda que demore, fala para o seu irmão, ainda que demore, espere. Olha na bolinha preta ou verde do olho do seu irmão. Olha na bolinha preta e fala para ele, ainda que demore, cabeção. Agora o cabeção, todo mundo se alegrou, né? Está pronto para chamar o irmão de cabeção. Fala assim, ainda que demore, cabeção. Fala para ele. Espera! Por que eu tenho que esperar? Porque ela certamente virá e não se atrasará. No tempo certo ela vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Aleluia. Abacuque decide permanecer. Permanecer aonde? Onde que Abacuque decide permanecer? No seu posto de sentinela. Abacuque tem a sua reflexão e decide por permanecer, ao invés de abrir mão de tudo, ele não, eu vou permanecer. Como? Em vigilância. Eu vou permanecer no meu posto, vigiando. Mesmo que eu não esteja vendo nada, eu vou permanecer. Abacuque aqui no versículo 1 que nós acabamos de ler, ele está dizendo, eu vou permanecer em o posto de sentinela, sobre a muralha, esperando para ver o que Deus dirá e qual resposta eu terei sobre as minhas indagações e as minhas dúvidas. No versículo 2, o Senhor responde a Abacuque. O Senhor respondeu, escreva a revelação com clareza, escreve ela em tábuas, para que se possa ler com facilidade, para que você não tenha dúvida. Aquela revelação que você recebeu, deixa ela gravada num lugar, na sua geladeira, na cabeceira da sua cama, no seu carro, na tela principal do seu celular. Escreva
escreva a visão, para que você não se perca, para que fique fácil de você lembrar, para que fique fácil de você trazer à memória aquilo que te traz a esperança, a palavra que o Senhor revelou um dia, e ela não se perca no seu coração, porque ela pode até demorar, mas ela não falhará. Ela não falha, ela vai se cumprir. No verso 3, a revelação aguarda o tempo determinado. Nós acabamos de ler. A revelação, ela tem um tempo determinado para se cumprir. Ela fala sobre o fim e ela já declara, ela não vai falhar. Fala para o seu irmão, não falha. A visão não vai falhar. A palavra não vai falhar. A promessa não vai falhar, o Espírito Santo não vai falhar, o Senhor não vai falhar, o Senhor não vai deixar de cumprir a sua palavra, não falhará, não vai falhar. Ela fala sobre o fim, mesmo que pareça demorar, espere, pois certamente se cumprirá no tempo certo. Vai cumprir a palavra do Senhor sobre a sua vida. Tem alguém que recebe isso? Levante sua mão. Eu quero declarar sobre a sua vida tudo que está parecendo andar ao contrário daquilo que um dia Deus revelou sobre a sua vida. Eu já quero profetizar em nome de Jesus. Você pode até achar que está demorando, mas não vai falhar. Ela pode parecer que demora, mas ela vai se cumprir na sua vida. Toda a palavra que foi liberada sobre você irá se cumprir. Se você crer, celebra o nome do Senhor. A revelação que eu quero entregar aqui, por intermédio do Espírito Santo sobre a sua vida, é que abandonar a visão não é apenas desistir de um sonho que muitas vezes nós temos. Abandonar a visão não é você, um sonho de criança, você desistir de um sonho de criança, é quando nós permitimos que outras pessoas ou outras vozes determinem aquilo que nós enxergamos. Isso é muitas vezes abandonar a visão daquilo que Deus um dia falou conosco. Outras vozes começam a determinar aquilo que nós enxergamos, ou as circunstâncias começam a determinar aquilo que nós enxergamos, ou a realidade do que nós estamos vivendo no dia de hoje começa a determinar aquilo que eu estou enxergando. E isso é perigoso, e é isso que muitas vezes nos faz abandonar a visão. A visão precisa permanecer íntegra dentro de mim, dentro do meu coração. A visão, ela precisa permanecer inteira. Ela não pode ser deturpada ou destruída por vozes ao redor, mas ela precisa permanecer dentro de mim, mesmo quando a realidade ainda não oferece essa evidência que confirma aquilo que um dia eu recebi de Deus. Porque a maioria das vezes na nossa vida é exatamente isso. Nós recebemos uma palavra, ou seja, essa palavra é uma visão daquilo que Deus tem para a nossa vida, e aí nós saímos cheios daquela presença de Deus, cheio daquela revelação, cheio daquela palavra, e de repente nós, no dia seguinte, nós nos deparamos com um gigante, e nós falamos assim, mas não é nada daquilo que Deus prometeu para mim, daquilo que Deus me revelou. Abraão, eu sempre lembro de Abraão, porque Deus fala de Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, como as estrelas no céu. Imagina Abraão, cheio, uau, a graça, nossa, vai fazer de mim uma grande nação, como as estrelas do céu. Ele sai do meio da parentela dele, aí ele poderia achar que tinha um palácio esperando por ele, mas o que ele vai viver? No deserto, no meio vivendo em tendas. Olha que legal. Oh, mas Senhor, mas não é isso que o Senhor falou comigo. O Senhor me chamou para uma outra realidade. O Senhor me chamou para ser o cara. O Senhor me chamou para ser o pai de todas as nações na fé. O Senhor me chamou e vai fazer uma grande nação. Como assim eu tenho que morar no deserto agora? E morar em tenda? Cadê o palácio? Cadê os meus serviçais? Cadê tudo que o Senhor prometeu? Quem está pegando isso aqui, diga glória a Deus. Então Abacuque, ele olha para a realidade e ele não entende o que está
acontecendo, o que ele está vendo de fato. Ele não entende, ele sobe justamente como sentinela, nas muralhas, na torre, ele sobe justamente porque ele não está entendendo o que ele está vendo. O que Abacuque está vendo? Violência, a Babilônia, injustiça. Abacuque está vendo desordem, é tudo que ele vê. E ele pergunta para Deus: Deus, e aí? Até quando? Até quando eu vou ficar vendo desordem, bagunça, injustiça? Até quando, Deus? Deus, a pergunta que Abacuque faz: até quando eu vou ficar vendo isso? Até quando eu vou ficar vendo as portas se fechando para mim? Até quando eu entro num trabalho e eu vou ficar vendo que eu achava que aquele trabalho era bênção para a minha vida e agora parece que só tem Satanás nessa empresa? Até quando eu vou ficar vivendo as mesmas coisas que eu vivo na minha casa? Até quando eu vou ficar vendo o meu filho fazer o que ele está fazendo? Até quando eu vou ficar vendo o meu esposo fazer o que ele está fazendo? Até quando eu vou ver a minha esposa fazer o que ela estava fazendo? Senhor, até quando? Abacuque estava assim. O que ele estava vendo não estava condizendo com aquilo que Deus tinha falado que ia acontecer. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Deus responde dizendo que ele levantaria os babilônios. Agora Abacuque pira o cabeção. Agora ele fica ainda mais confuso. E qual que é a chave aqui? Abacuque não deixou de acreditar em Deus. Só porque aquilo que ele via não estava condizendo com aquilo que ele recebeu. Ele continuou confiando em Deus. Ele simplesmente não estava conseguindo conciliar aquilo que ele sabe sobre Deus e quem é Deus com aquilo que ele está vendo acontecer. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor não falou que ia mandar 10% da cidade de Rio Claro? O Senhor não falou que ia mandar 10% da cidade de São Pedro na igreja? O Senhor não falou que ia mandar 10% da cidade de Piracicaba? Abacuque estava assim: eu não estou entendendo. Não estou entendendo, Senhor. O que está acontecendo? Mas eu não deixo de confiar, porque eu sei em quem eu creio. Não é ele que falou isso, tá? Ele não deixou de confiar pelas circunstâncias a qual estava diante dele, porque ele sabia no Deus que ele servia. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Senhor, a palavra foi liberada sobre a minha vida e falou que haveria provisão. Eu não estou vendo a provisão. Senhor, até quando? Abacuque não deixou. A realidade está falando muito alto. A realidade que eu estou vendo está começando a falar muito alto. Está aumentando a voz aos meus ouvidos. Aquilo que eu estou vendo está gritando aos meus ouvidos a ponto de querer atormentar a minha alma e fazer me parar, fazer voltar atrás. A realidade a qual estou vivendo está gritando muito alto, Senhor. A tua palavra foi liberada, o Senhor falou comigo, mas a realidade a qual eu vivo é outra, totalmente diferente daquilo que o Senhor me revelou. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Proteja. Então no capítulo 2, Abacuque decide: eu preciso ouvir uma voz. Tudo que está acontecendo não condiz com o Deus que eu sirvo. Tudo que ele me ensina e tudo que ele faz não está condizendo com aquilo que eu estou vivendo na minha realidade. Então ele diz: eu preciso ouvir uma voz. Fala para o seu irmão: você precisa ouvir uma voz. Fala para ele: e é só uma. Fala: é uma voz. Fala para ele: melhor, é a voz. A voz do Espírito Santo de Deus. É essa voz. Fala para o seu irmão: proteja o lugar de onde você enxerga. Fala para ele: proteja o lugar de onde você enxerga. Então Abacuque: ficarei no meu posto sobre a muralha. Abacuque então ele decide subir e ele decide ficar no posto. Abacuque está confuso, mas a confusão não muda a posição dele. Ele sobe a torre
fala de perspectiva. Nós criamos uma perspectiva de acordo com o lugar que nós estamos. Se eu estiver nesse lugar, eu tenho uma perspectiva de visão, que eu não consigo enxergar totalmente os irmãos aqui, mas eu consigo enxergar totalmente esses irmãos aqui. E eu posso achar que ali ninguém está de fato recebendo a glória de Deus, né? E só os irmãos aqui estão recebendo. Ixi, eu acho que é ali que está recebendo. Eu estou aqui, não estou olhando, não estou vendo os irmãos aqui, da minha perspectiva, eu não estou vendo os irmãos aqui, e eu posso achar que eles não estão recebendo. Eu sei que aqui estão recebendo. Aqui eu sei que está recebendo. Mas eu posso estar aqui. Não, eu posso estar aqui e achar que o meio não está recebendo, mas as duas laterais estão recebendo. Aleluia. Mas eu posso estar aqui e eu posso ter uma visão de tudo, e então eu vou saber que toda a igreja está recebendo. Aleluia. Você pode celebrar o nome do Senhor? Em nome de Jesus, a perspectiva que eu estou, o lugar que eu estou, a torre onde Abacuque subiu, está mostrando uma perspectiva da parte de Deus para ele. E a chave aqui é que existe diferença entre aquilo que está acontecendo e o lugar de onde eu interpreto aquilo que está acontecendo. Deu para pegar? Existe diferença com aquilo que de fato está acontecendo do que o lugar de onde eu estou com aquilo que está acontecendo. Pegou? Pegou? Porque aquilo que de fato está acontecendo, muitas vezes eu não consigo enxergar por causa da perspectiva a qual eu estou. Se eu estou numa perspectiva errada, eu vou ter uma visão errada daquilo que está acontecendo, uma visão não da realidade de fato que está acontecendo, mas uma outra perspectiva, e eu vou desenhar isso ainda melhor para você. Às vezes nós estamos falando de alguém que nós conhecemos, mas que não está na roda para falar da perspectiva dele, mas todos na roda estão falando da perspectiva de quem está na roda sobre alguém que não está na roda. Ou melhor, alguém que nunca esteve na roda, alguém que nunca teve aproximação com você, e aqui a roda está falando sobre ele. Mas a perspectiva de quem está longe é totalmente diferente da perspectiva daquele que está vivendo uma vida real, a realidade daquele que ele está vivendo. Quando essa pessoa que estão falando de acordo com a perspectiva dela, quando essa pessoa chega na roda, a perspectiva muda. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? Eu sempre me lembro, minha irmã, ela trabalhava como escrivã em Itu, e de repente, chegou lá uma mulher, toda arrebentada, que o marido tinha batido nela, fez um boletim de ocorrência, passou na mão do investigador, o investigador foi citar o camarada, já trouxe o camarada para a delegacia, sentou lá, você sabe o que está acontecendo? Ele falou, eu imagino o que está acontecendo. Ela falou, então, a sua esposa chegou aqui, fizeram um corpo de delito, ela está toda detonada, você bateu, você vai ficar preso. Ela só falou isso? Ela não falou mais nada. Não falou mais nada, ela só falou que você bateu. Não falou não, que ela me deu 3 facadas na costa enquanto estava deitado na cama? Arrancou a camisa e mostrou as facadas. Ela quase me matou, eu tive que me defender. Porque até então, o delegado, a escrivã, o investigador de polícia estava dizendo, vamos prender alguém que está acostumado a ser um covarde e bater em mulher. Mas quando ele chega e mostra os fatos, a perspectiva muda. E geralmente o diabo consegue usar esse tipo de coisa até mesmo com a igreja. Falamos de uma perspectiva diferente daqueles que estão vivendo de fato a realidade do propósito da visão. Mas nós estamos falando de uma perspectiva totalmente diferente. Quem está me entendendo aqui em nome de Jesus?
Quem já tentou aqui orientar o seu mecânico a arrumar seu carro? Quem já tentou aqui? Quem já tentou aqui? Fala a verdade, gente. Só eu? Viu, mas se você fizer isso... Aí teve um que era mais conhecido assim, olhou para mim e falou assim, você quer arrumar? Falou, não, é uma sugestão. Então, deixa para mim. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Deixa que a minha perspectiva é outra. Eu sou o cara aqui que faço o negócio. É isso que ele estava querendo dizer para mim, de uma maneira... Quem está me entendendo aqui, diga glória a Deus. Então, Abacuque, ele não sobe para fugir da realidade. Abacuque agora ele sobe para a torre, porque ele quer ter uma visão, uma perspectiva melhor, mas não para fugir da realidade. Ele sobe para impedir que a realidade seja a única coisa que ele consegue visualizar. Pegou isso aqui ou não? Ele sobe agora para ter uma revelação e uma direção do Espírito Santo, para que não seja a realidade que ele está vivendo, que ele está vendo, toda aquela realidade que nós falamos aqui, que você está vivendo, para que não seja a única coisa que ele consegue enxergar. Agora ele sobe para ouvir uma voz que está acima da perspectiva dele. Isso aqui fala com alguém em nome de Jesus. Ele sobe para pegar uma revelação, e a realidade é verdadeira, mas não é a única verdade, porque o inimigo quer mostrar realmente que a realidade que nós estamos vivendo vai nos destruir, e Deus não vai fazer nada. É isso que o inimigo quer fazer conosco. E a grande chave é que eu tenho que esperar para ver o que Deus dirá, e não deixar a realidade dizer o que eu vou viver, porque a realidade que eu estou vivendo, ela não pode distorcer ou mudar a realidade daquilo que Deus já prometeu na minha vida, porque aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus mostrou, aquilo que Deus falou comigo, não pode ser transformado ou alterado por causa da realidade que eu estou vivendo. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? A realidade, não deixa o irmão bater palma sozinho, não. A irmã é para o Senhor. Nós celebramos o nome do Senhor sempre aqui, amém? Se é para o Senhor, você pode fazer melhor e pode fazer mais forte. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia. Normalmente alguém nunca deixa ninguém celebrar o Senhor sozinho. Venha sempre com Ele, amém? Você é livre aqui, dá uma cutucada no seu irmão e celebra, meu irmão. Normalmente ouvimos o que Deus diz. Abacuque quer ver o que Deus diz. E olha a revelação dessa passagem que nós acabamos de ler. Quando Deus fala, eu começo a enxergar. Você já viveu essa realidade? Quando Deus fala, eu começo a enxergar. A palavra não produz apenas informação, ela produz uma imagem. Ela produz uma visão dentro de mim. Ela cria uma imagem dentro do meu interior. Visão espiritual é enxergar a realidade a partir daquilo que Deus já falou. E não a partir daquilo que eu estou vendo, mas a partir daquilo que eu recebi de revelação de Deus. Por quê? Porque aquilo que você ouve determina aquilo que você consegue enxergar. Aquilo que você tem ouvido está determinando aquilo que você consegue enxergar. Tudo que eu estou ouvindo, se eu não tiver a imagem que Deus criou em mim, como é lindo. Hoje nós tivemos café de novos membros aqui. Eu não sei quantas pessoas tinha, mas foi uma bênção aqui. E você vê a imagem que Deus cria quando a pessoa é tocada pelo Espírito Santo. Pastor, eu fui crente muitos anos, estava desviado, estava fora da igreja, mas eu cheguei aqui e Deus avivou em mim, acendeu uma chama de novo no meu coração. Tinha um rapaz aqui, que há 1 ano e meio atrás, ele trouxe alguém de Uber aqui, e alguém orou dentro do carro dele por ele. Orou, ele falou: pastor, eu levo gente para a igreja, para tudo quanto é igreja que você imaginar, mas sempre, eu não sei, é diferente. E quando eu trazia as pessoas aqui, era diferente. A pessoa orou por mim há 1 ano e meio atrás, e eu tinha no meu coração que eu era daqui, e hoje eu estou aqui me lembrando.
Por quê? Criou uma imagem dentro dele. Por quê? Porque foi revelado uma visão através de uma palavra. De repente você está morto, morrido. Eu achei que eu tinha cumprido o meu propósito, fiquei 4 anos e meio num lugar, achei, eu já cumpri meu propósito, vou viver minha vida, fiquei 2 anos achando que eu tinha cumprido meu propósito, mas havia uma palavra que tinha sido liberada na minha direção, havia uma palavra, e essa palavra que foi liberada na minha direção, trouxe uma visão, e essa visão criou uma imagem dentro de mim, a qual toda vez que eu achava que eu tinha parado, Deus me revelava e trazia a imagem à minha memória. E eu profetizo na sua vida, toda vez que o inimigo tentar mostrar que a realidade vai alterar a graça ou a palavra que Deus liberou sobre você, jamais isso vai acontecer, porque aquilo que ele prometeu, pode até achar que vai demorar, mas vai se cumprir. Vai se cumprir em nome de Jesus. Quando Deus fala, eu começo a enxergar. Deus falou, eu estou enxergando. Deus falou, eu estou vendo o que está acontecendo. Deus falou comigo, glória a Deus. Deus falou. A pastora foi assim comigo. A pastora me achou lá na igreja, fitou os olhos em mim. Aí Deus me levou lá no aniversário da irmã dela, para eu orar, lá disse que era para eu orar. Tem uma irmã nossa lá, que é uma amiga nossa lá no Ilza. Uma bênção ela, gente fina demais. Gu, vamos lá, eu acho que era evangelista na época. Vamos lá, que tem que orar lá na casa da irmã lá, que estão fazendo, uma família que está chegando, você tem que ir lá, não sei o quê. Aí eu fui lá para orar. Aí eu estava sem carro, aí orei e tal, né, foi bênção. Só que daí a pastora, não, eu te levo embora. Pega a chave, mulherada. Pega a chave. Não, deixa que eu te levo embora. Mas seu pai não vai ficar bravo? Não, vou lá te levar. Tal. Foi pedir para ele, óbvio. Daí ela chegou assim, Deus falou para mim que eu vou casar com você. Pegou? Ousadia, hein? Sabe por quê? Porque ela tinha uma palavra que gerou uma visão, que gerou uma imagem, e agora o bonitão está com ela. Há 19 anos. Com 3 filhas. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Ninguém recebeu? Quem aqui é solteiro? Fala a verdade, que você é crente. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão. Solteiro. Não tem solteiro nessa igreja? Tenho. Eu solteiro. Eu profetizo um casamento de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Isso vai receber rápido. A forma que eu respondo a uma palavra é a velocidade que eu recebo. Eu vou profetizar de novo. Eu profetizo um casamento sobre a sua vida, um casamento de Deus, preparado para o Senhor. Olha, ó. Aleluia. Conferência do Espírito Santo, ele está só conferindo. Deixa eu ver quem que acredita aqui, quem que recebe a palavra. Deixa eu ver quem que celebra essa palavra. Deixa eu ver quem que está aqui. Ok? Então a palavra não produz apenas informação, gente. A palavra ela não só produz informação para você, não. Você viu aqui a imagem que foi criada através da palavra nos carismáticos que estavam aqui? A pessoa que chega na igreja sem perspectiva nenhuma, ela recebe uma palavra, ela recebe uma visão. Agora criou-se uma imagem no seu interior, e agora ela tem outra perspectiva. A palavra, ela não produz só informação, a palavra produz uma visão, uma imagem. Então, é importantíssimo que eu e você venhamos proteger a perspectiva a qual estou vendo. E eu vou desenhar para você isso. Abacuque não estava acreditando no que estava acontecendo. Ele não estava conseguindo, processar. Esse não é o Deus que eu conheço. Eu preciso subir.
Porque a realidade falava uma coisa, mas ele acreditava em outra coisa, porque ele sabia quem Deus era. Ele sobe, e quando ele sobe, a perspectiva muda. Porque ele subiu para falar com Deus. E aí a palavra de Deus, nós lemos junto aqui, a palavra de Deus diz, ele responde. Deus respondeu para Abacuque. Só que agora eu preciso proteger essa minha perspectiva. Olha só como é interessante isso, que Deus falou comigo e ministrou no meu coração. Nós recebemos num lugar uma palavra, essa palavra gera uma visão, eu estou debaixo de uma visão, essa visão gera uma imagem, e agora eu mudo totalmente a minha perspectiva, só que eu preciso proteger essa perspectiva, porque o dia a dia me força, vem de encontro comigo para mudar a minha perspectiva de onde eu tive a revelação. E quando eu mudo a minha perspectiva de onde eu tive a revelação, de onde Deus está me levantando, de onde Deus está, me colocando em atividade novamente, de onde Deus está me levando para o propósito, quando eu mudo a perspectiva, eu impeço o poder daquilo que Deus tinha liberado para eu viver. Eu mudei a perspectiva. Agora eu não vou conseguir ter a mesma visão daquilo que eu tinha anteriormente, daquilo que me foi revelado, porque eu mudei a perspectiva. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Eu preciso ser mais claro. O Espírito Santo me revelou, o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo restaurou meu casamento, o Espírito Santo restaurou a minha alegria, o Espírito Santo me encheu, o Espírito Santo agora colocou fogo em mim para eu servir, o Espírito Santo colocou fogo em mim que eu quero participar dos cultos, o Espírito Santo agora colocou fogo em mim que eu quero estar no GC, eu quero estar tocando, eu quero estar cantando, eu quero estar, na organização. O Espírito Santo abriu a minha mente, agora eu tenho uma alegria que eu não entendia, eu tenho uma perspectiva que eu não entendia, mas o inimigo e a circunstância e a realidade do dia a dia vão querer fazer você, forçar você a mudar a sua perspectiva. Quando eu deixo a voz da realidade falar mais alto do que a voz daquele que tem um futuro decisivo para mim, eu me perco no propósito e deixo de viver aquilo que Deus planejou. Tem alguém entendendo isso em nome de Jesus? Eu preciso proteger a minha perspectiva. Não, Deus me revelou aqui, Deus me levantou aqui, não é o que eu estou vendo hoje, as minhas emoções estão abaladas, mas eu sei quem me tocou, eu sei quem me tocou, eu sei que o Senhor falou comigo, eu sei que o Senhor tem falado comigo, Deus me deu uma visão, eu criei uma imagem daquilo que eu vou viver, e eu estou sendo forçado a mudar a minha perspectiva. Não, Espírito Santo me ajuda, porque eu quero manter a minha perspectiva, eu quero me manter, Senhor, focado no alvo que é Cristo, eu quero me manter focado naquilo para que o Senhor me chamou, eu quero me manter focado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem planos maiores que o meu. Eu não vou me render a mudar ou a ser confrontado a mudar a minha perspectiva. Eu preciso proteger a minha perspectiva. Eu preciso proteger. Conserve íntegro aquilo que Deus te mostrou. Conserve íntegro, porque criou-se uma imagem, mas assim como Abacuque poderia ser abalado ou incentivado a voltar atrás ou a parar. Eu tenho que manter íntegro aquilo que Deus mostrou para mim outrora. Eu cheguei em Piracicaba e o Senhor encheu meu coração de alegria para essa cidade. Eu sei que há 10% dessa cidade que será enviada para esse lugar, em nome de Jesus. Quando eu digo esse lugar, esse ministério, eu sei que Deus tem uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, e um dia Ele te deu uma palavra, e essa palavra criou a visão, e é uma imagem, e nada vai tirar, em nome de Jesus, essa visão e essa palavra que um dia Deus liberou, e você verá que ela se cumprirá. Ela se cumprirá. Escreva claramente a visão. Olha só, Abacuque, ele fala assim: preciso ver. Olha só, geralmente a gente fala: eu preciso ouvir fulano falar ou Deus falar.
Abacuque diz: eu preciso ver. Ou seja, aquilo que Deus mostra, ele cria uma imagem para Abacuque ver. Agora, eu preciso cuidar da perspectiva, blindar a perspectiva, conservar íntegro. E agora Deus fala para ele claramente: escreva claramente a visão. Por que escrever? Porque existem coisas que precisamos registrar no dia da clareza, para não reinterpretar no dia da confusão. Eu preciso registrar no fundo do meu coração, e também, por que não, no papel, e como eu disse lá no começo, na porta da minha geladeira, o testemunho daquilo que eu tenho vivido. Aquilo que eu vivi, a experiência que eu tive, ninguém pode tirar de mim. E eu preciso proteger e guardar, deixar íntegro essa visão no meu coração. Eu preciso escrever, preciso deixar clara essa visão que Deus me deu, para que nesse dia com clareza eu registro, para que no dia da luta, eu não venha reinterpretar por causa da confusão. As confusões, os problemas diários, vêm tentando reinterpretar aquilo que Deus já falou para você. Não é para reinterpretar, não. A palavra do Senhor não muda. A visão não muda. Ele deu a visão. O dono da visão, ele tem uma visão só. Ela não muda. Que agora tem que reinterpretar? Não, sabe que agora aconteceu, que não sei o que, não sei. Eu não tenho mais certeza. Que isso? Deus falou: não, eu falei, eu prometi, eu criei essa visão, eu criei a imagem. Escreve ela, guarda ela, mantenha ela íntegra, porque pode demorar, mas vai se cumprir. Celebre o Senhor, se coloque de pé. Ela vai se cumprir. Preservar, escrever, é dar contorno àquilo que Deus falou, é mostrar aquilo que Deus falou, é tornar claro, é conservar íntegro. O perigo não é apenas esquecer a visão, o perigo é permitir que outras vozes comecem a reescrever a visão por cima. Começa a reinterpretar, começa novas escritas, novas vozes, começa a escrever por cima a visão que Deus deu, a visão que um dia foi revelada. A frustração vem e escreve uma linha em cima. O medo vem e escreve outra linha em cima. A opinião das pessoas vem e escreve outra linha. Os resultados, meu Deus, não estou vendo o resultado, vem e escreve outra linha em cima. O tempo, meu Deus, o tempo, está passando os anos, não estou vendo, o tempo começa a reescrever outra linha em cima. E sem perceber, ainda carregamos uma visão, mas já não é exatamente aquilo que Deus mostrou. Estamos reinterpretando a visão. Não é aquilo que Deus mostrou. E o problema de muita gente não é ter perdido a visão. O problema de muita gente é ter permitido que outras vozes escrevessem por cima da visão que Deus deu. Nós começamos alegres, cheios de alegria, vamos dando, o Espírito Santo nos toca, nós pedimos e clamamos pelo Espírito Santo, mas nós vamos deixando outras vozes escreverem por cima da visão que um dia Deus entregou. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? A visão precisa ter clareza suficiente para ser transmitida. Por isso Deus, Ele colocou um pastor sobre a sua vida, Ele colocou um líder sobre a sua vida. Por isso você é um líder dentro da sua casa, na sua família você exerce a liderança. Deus colocou uma visão e essa visão precisa ser clara. Precisa haver clareza nessa visão. Outras pessoas não estavam na torre como Abacuque estava. Por isso Deus falou:
Você está tendo a visão, eu estou te mostrando, mas as pessoas não estão aqui com você para enxergar aquilo que eu estou falando para você. Então eu quero que você escreva a visão, para que todos aqueles que não subiram até aqui para ter aquilo que você está tendo, também possam receber sobre essa visão que eu estou revelando a você. Quem está entendendo isso aqui em nome de Jesus? A visão precisa ser clara. Por isso você precisa carregar a visão com tanta clareza. Com quem não estava quando ela nasceu, você precisa corrigir. Uma vez um judeu chegou para mim e começou a falar que Jesus era só um profeta. Não, Jesus é um profeta, é um Messias, como Maomé, não sei o que. E começou a falar, sei lá o que ele falou. E ele falou, ele queria me convencer que Jesus não era o Messias. Ele queria de qualquer jeito me convencer que Jesus não era o Messias. E eu não tinha argumento, porque esses caras, eles têm muito argumento. E eu já esgotei os meus argumentos. Eu olhei para ele e falei o seguinte, olha, talvez eu não tenha tanto argumento como você para me falar, mas eu posso te falar uma coisa: a experiência que eu tive com Jesus, ninguém tira de mim. Você pode falar o que você quiser, mas eu sei a experiência que eu tive com Deus e a visão que Ele me deu. Jesus para mim é o Messias. E eu digo mais, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se você não aceitar Jesus, meu amigo, com toda a sua teologia, você vai ficar. Porque eu sei a experiência que eu tive com Jesus. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Quando alguém chegar com a boca murcha para falar qualquer coisa ao contrário com você, você tem que olhar para ela e falar: eu sei a experiência que eu tive. Quem está me entendendo aqui? Eu sei a experiência que eu tive e a revelação que Deus me deu. Eu não abro mão por nada daquilo que Deus falou comigo. Há algo que brotou em mim. A vida que brotou em mim, no meu interior. Rios de águas vivas fluirão do seu interior. O inimigo quer apagar isso, quer ofuscar isso, mas não. Fala para o seu irmão, fala para o seu, não. A visão, você pode achar que está demorando, porque o seu tempo é diferente. Você pode achar que está demorando, mas ela se cumprirá. Ela se cumprirá no tempo correto, em nome de Jesus. Proteja a integridade da visão. Deixe a visão continuar falando. A visão fala do fim. No verso 1 que nós lemos, Deus fala a Abacuque e Abacuque vê. No verso 2 que nós lemos, Abacuque vê, Abacuque escreve. No verso 3 que nós lemos, aquilo que foi escrito começa a falar. E a grande revelação de Deus, Deus fala, eu vejo, escrevo, a visão fala. Deus fala, eu vejo e a visão fala. Eu escrevo e a visão fala. Eu não posso perder essa perspectiva. Toda visão precisa sobreviver a uma competição de vozes. Você está achando que os montins, os problemas são por acaso? Não. Os problemas tentam ser vozes mais altas, tentando conduzir você ao caminho contrário daquilo que Deus falou. Eu preciso ter essa imagem, essa visão vista, essa imagem, eu preciso ver, eu preciso escrever e eu preciso deixar ela falar comigo o tempo inteiro. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Toda visão precisa sobreviver. Há muitas vozes, a competição de vozes, as circunstâncias falam, os números falam, o medo fala, as pessoas falam, o tempo fala, mas a visão também fala. A visão também fala. Ela fala e permanece. A visão continua falando, a visão continua mostrando. Qual voz está determinando aquilo que você enxerga? É a voz de Deus? É a palavra que você tem recebido do altar? Ou é as circunstâncias que você está vendo lá fora?
É a visão que Deus trouxe a você, que está falando mais alto com você? Ou aquilo que você está vivendo, as suas guerras, as suas frustrações, está tendo uma voz mais alta que a voz da visão que Deus um dia plantou no seu coração, ou declarou, revelou para você? Qual é a voz que está mais forte no seu interior? Qual é a voz que está determinando o que você vai viver? Ela fala do fim, a visão fala de um lugar onde eu ainda não cheguei. Ela consegue falar do fim enquanto eu ainda estou no meio, mas o fim já é determinado por Deus. A palavra do Senhor nos ensina que é melhor o fim do que o começo. No fim já está garantido, meu irmão. Fica tranquilo, se você está no meio, não abandona no meio, porque a visão fala no fim, e no fim ela fala que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Quem está comigo aqui? Em nome de Jesus. Ela fala do fim. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O presente não tem autoridade para editar aquilo que Deus falou sobre o futuro. Não tem autoridade. O presente não tem autoridade para editar, para mudar, para reescrever aquilo que Deus falou sobre o seu futuro. Então, em nome de Jesus, não abandone a visão. Fala para o seu irmão: não abandone a visão. Não abandone a visão. Ele é um Deus de aliança. Ainda que demore, ela vai acontecer. Ainda que demore, pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Feche os seus olhos, feche os teus olhos e ore ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que fale com você agora e te ajude a proteger a visão. Te ajude a proteger a visão daquilo que um dia ele revelou para você. O inimigo está tentando tirar a visão daquilo que Deus te deu para mostrar uma realidade, tentando mostrar a realidade, tentando dizer que a realidade é tudo que você vai viver, mas há uma outra perspectiva. Há uma outra perspectiva de visão, a perspectiva de Deus. Deus tem uma outra perspectiva, e o perigo do tempo é diminuir a intensidade daquilo que um dia queimou dentro de nós.
Às vezes você acha que está demorando. Não deixe o tempo diminuir essa intensidade. Você às vezes nem diz que vai desistir. Talvez você não desistiu. Você continua funcionando, continua servindo, continua trabalhando, mas já não olha na mesma direção, já não tem a mesma perspectiva. E Deus hoje, nessa conferência do Espírito Santo, Ele está renovando e posicionando você na perspectiva de Deus e não na sua perspectiva. Perspectiva de Deus. Isso, ore, pegue na mão da pessoa que está do seu lado, ore com ele e peça ao Senhor: Senhor, muda a nossa perspectiva, que eu veja pelo que o Senhor vê, que eu veja pela perspectiva da visão que o Senhor me deu, que eu tenha, Senhor, a visão clara daquilo que o Senhor me revelou. Espírito Santo de Deus, renova em mim essa visão. Renova em mim, ó Pai, renova em mim. Não permita que o tempo silencie aquilo que Deus falou. Não permita. Proteja a voz da visão. Proteja a voz da visão. Proteja o lugar de onde você enxerga. Proteja a perspectiva. Conserve íntegro aquilo que Deus te mostrou. Integridade. Integridade. Deixe a visão continuar falando. Deixe a voz do Espírito Santo guiar você. Continue enxergando. Sim, nós não vamos ignorar a nossa realidade, mas nós não vamos determinar a nossa vida pela realidade que nós estamos enxergando. Nós vamos determinar a nossa vida pela palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, e nós viveremos de acordo com aquilo que é a visão de Deus, que criou a imagem dentro de nós, de acordo com aquilo que é a visão de Deus para nós. É essa perspectiva que Deus tem para mim e para você. Essa perspectiva que Deus quer que você olhe. A perspectiva do Espírito Santo. Não importa se a caminhada está difícil, não importa se o deserto parece não acabar, não importa. A palavra que foi liberada, criou-se uma visão, e essa visão pode parecer que está demorando, mas ela irá se cumprir.